Eu sou Raiz. E você? Jardel Barros aqui, mais uma vez com você, no 4º episódio do nosso podcast. Um podcast onde a gente fala de valores, de princípios, de assuntos que vai ajudar você e sua família a se conscientizar e ajudar outras pessoas sobre o que é bom, o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida em sociedade, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um assunto muito interessante que tem a ver com paternidade, tem a ver com construção ideológica, a importância da figura masculina na família. E a gente tem um convidado ilustre especial. Só que antes de chamá-lo, de apresentar aqui para você, eu queria te lembrar de você curta, se inscreva aqui no canal, compartilhe, porque a gente vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe. E além disso, você se inscrevendo, clicando no sininho, você vai receber notificações e avisos sempre que a gente postar conteúdo novo aqui, tá bom? Hoje a gente vai estar aqui com uma pessoa que é raiz, um cara que é admirado por muitos, que é empresário, que é pai, que é família, que é empreendedor e que decidiu contribuir no cenário político. Muita gente o conhece porque ele decidiu se expor aí politicamente e tem contribuído também nesse cenário. Então fica comigo até o final porque vai valer a pena. Hoje a gente vai bater um papo com o nosso querido aqui, César Leite. Seja bem-vindo. Uma honra ter você aqui conosco. Obrigado pela disponibilidade, César. Nada, é um prazer, Jardel. O teu convite, o convite também do meu amigo Joás, colega médico, né? Tanto que a gente conversava lá no hospital, né? Que a gente trabalhava junto. E esse é o tempo que a gente tem para falar um pouco de coisas, não somente de políticas, né? Mas da vida da gente, né? Do dia a dia. É verdade, verdade. Ele falou, ó, tem um cara, quando a gente tava bolando o podcast, né, Dr. Joás, que ele é meu primo carnal. Sim. Ele me fez esse convite, fico muito honrado. E aí ele fala, rapaz, tem uma lista de algumas pessoas que tem que estar. A gente vai ter que brigar pra estar lá. E um deles é César Leite, né? Nosso vereador, pessoa que tem alguns valores e princípios que, na verdade, quase a maioria deles combinam com o que a gente tá trazendo aqui, que é mostrar às pessoas um outro ângulo, uma visão da importância do que estão querendo enterrar, estão querendo acabar, né? Inclusive sobre essa questão da visão do pai, da importância do pai, da figura paterna na família. A gente está vendo aí o ataque contra a família, né? Enfim, os valores cristãos, conservadores. Então a ideia surgiu de montar aqui o podcast Sou Raiz e trazer pessoas com seu perfil aqui para tentar somar. Vamos lá, eu que agradeço, né? Vamos juntar esse exército aí. É verdade. Para manter o que Deus criou, que é ser homem. Verdade, né? Meu amigo, verdade. Você fala uma coisa bacana, a gente fala isso, tá lá na Bíblia, né? Muita gente aí negligencia, o livro mais vendido no mundo é best-seller, mais traduzido, mais lido, mais vendido. E as pessoas o têm como um livro de fábulas, né? Uma coisa que não vale mais a pena. E lá diz muito bem, né? A importância da figura paterna. E aí você já traz uma pauta que é legal a gente tá trazendo aqui pra galera, a questão da referência de Deus como um pai, porque muita gente às vezes não se dá bem com a parte espiritual porque teve uma experiência ruim com o seu pai aqui na Terra, né? Uhum. E aí às vezes atrela a Deus pai e aí tem uma imagem meio que se foi explorado pelo pai, apanhou muito, ele já acha que Deus é um Deus tirano, é agressor, né? É punitivo. Se teve um pai muito, né, também, o ausente, ele acha que Deus é ausente. Então, não sei se você percebe isso, como é que você vê essa questão de muita gente, às vezes, não se dá muito bem com a parte da divindade, da paternidade, de Deus ser pai, do criacionismo, por não ter tido uma experiência tão boa aqui nessa terra com um pai biológico, né? Não, é uma coisa assim muito... Inclusive, assim, já vou trazer um assunto, né? Muitas pessoas não gostam do Bolsonaro, né? Vamos falar assim rapidamente do Bolsonaro. Não gostam do Bolsonaro. Ele é aquela figura, né, dura, fala um bocado de coisa. São pessoas, eu acredito, que não têm uma boa relação com o pai de criação. É aquele pai austero, aquele pai disciplinador, aquele pai que diz assim, sim ou não, Sim. Fica de castigo, não é assim, não é a postura. Então tem pessoas que não conseguiam ter essa boa relação com o pai. E faz essa transferência psicológica com o Bolsonaro. Eu nunca tive esse problema, porque meu pai sempre foi um pai austero. Então pra mim não tem problema nenhum. Então eu vejo muito isso, né? Em relação à rejeição que se tem ao ex-presidente. Essa figura que acaba fazendo essa conexão também com a história do pai. Que as pessoas têm as coisas mal resolvidas no passado e acaba transferindo esse sentimento pro presidente. Mas é basicamente isso mesmo que você falou. Bacana. Aqui a nível de cunho pessoal, você falou que seu pai foi austero, também pegava no seu pé, como é que era? Você criança, o César Leite filho e o... meu pai jogava duro. Disciplinador, né? Disciplinador. Claro que era um pai que dava oportunidade pra gente fazer as coisas que a gente acreditava, né? Sim. Meu pai, ele não exigia coisas que não fosse de honra, coisas que não fosse de dignidade,
né? Eu costumo até falar com a Ana, com a minha esposa, né? Às vezes a Ana reclama demais, tipo, olha, o garfo tá assim, o garfo era pra tá assim, olha, o copo é pra tá assim, não sei o quê. Isso é coisas pequenas. Eu falei, olha, não fica reclamando de coisas menores, porque no momento que você for reclamar de algo que realmente importa, o não tá igual pra tudo, então ele não vai saber discernir o que é importante do não. É verdade. Então meu pai fazia muito isso. Então o que era realmente de importância, de conduta de homem, de conduta austera, de conduta de responsabilidade, ele tinha um norte, tinha um guia que nos trouxe. As outras coisas não, aquela molecagem de rua que você vai brincar, vai jogar bola, vai empinar a raia que a gente fazia. Hoje em dia tá todo mundo no joguinho, mas a gente ia pra rua, eu fazia carrinho de rolimã, adorava né, correr com carrinho de rolimã, a raia, fazer cabana. Essas coisas são saudáveis da criação, da criatividade, que eu acho que a gente perdeu um pouco no mundo de hoje, né? Sim, verdade. Você traz, eu também tive a oportunidade de ter um pai assim presente, a gente pegava a gente, meus primos, eu desde pequeno para jogar bola, para fazer essas coisas, brincar na rua, e às vezes, apesar de ser disciplinador, né, tem esse lado da presença ali, da importância de estar criando, construindo ali uma base na cabeça da criança, né, e tendo essa referência, porque acaba sendo a referência, querendo ou não, a gente acaba assimilando um pouco do que eles são. Não tenho dúvida. Tem um estudo, eu não sei, não me lembro agora qual foi o estudo, tá? Mas quem apresentou isso foi o Colégio de Pediatria, né? A Associação Americana de Pediatria. No momento que eles fizeram sobre a questão trans, tá? Do menino e da menina. Que você sabe que a esquerda faz isso, né? Não é rosa, não é azul, exato, todo mundo pode vestir o que quiser, aquela coisa querendo toda. Desconstruir, né? Pois é. Mas a Associação Americana de Pediatria, ela fez um estudo há anos atrás, mostrando o seguinte, que quando uma criança acontece de ter algum tipo de dúvida ou está naquele momento de formação, até de caráter, de formação de personalidade, a associação é a melhor coisa que tem. Entre aspas, é a coisa mais barata, é a coisa que tem mais resultado. Não é medicação, não é psicólogo, é associação com o pai. Então o menino anda com o pai e conhece a figura do pai, reconhece a figura do pai e como deve proceder. E a menina anda com a mãe e reconhece como. Então, vamos lá, o pessoal vai criticar, mas como que era mais antigamente, hoje nem tanto. Sim. A mãe tá lá, faz a comida, a mãe lá costura, a mãe lá tem a função do cuidar da família. Lá, né? Então ela aprende como que deve se comportar ali como mulher. O homem é o provedor, então o menino sai para caçar, o menino sai para pescar, o menino sai para construir. Então ele tem a referência masculina de como vai ser. Então isso a Associação Americana de Pediatria mostrou em estudo que essa é a melhor forma que se tem, menos traumática para as crianças. O que a esquerda fez? A esquerda entendeu esse processo, ela quer fazer uma desconstrução da família. É por isso que ela fala que o menino usa rosa, a menina pode usar azul, o menino pode brincar de boneca, porque ele confunde tudo isso. Qual o resultado, no final das contas? Maior número de terapias, associações, né, com tratamentos específicos, distúrbio, confusão na família. Então é o que a esquerda quer fazer, né? Família é um projeto de Deus, que nós sabemos que é um projeto de Deus, e dá estabilidade a um povo, uma nação. Tá? Então isso é fantástico. Então a esquerda ela sabe disso. Por isso que ela vem com essa discussão do rosa e do azul, sabendo que os estudos mostram que essa referência é a melhor forma que tem para a formação do caráter e da personalidade da pessoa. Bacana. E você trazendo isso aí, é a estratégia maquiavélica mesmo, que eles pegam uma coisa que parece até aos olhos de muitos desavisados, que é simples, é bobagem, cor, às vezes você pode usar, mas ele pega isso como uma porta de entrada para ir lá no âmago e mudar o conceito que era para ser pétreo, né? Exato. Então, que era para ser consolidado, não se questionar, e a gente está vendo essa atrocidade da perda da identidade, né? Das crianças, de tudo. E você, é bacana que você traz o assunto, e você como médico profissional da saúde mostra sem viés político, tá falando de associação médica. Médica, sim. É saúde, né? Sim. E as pessoas acham ainda que, ou seja, quem melhor do que um profissional da saúde e um médico para dizer o que é mais saudável, né, para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, e a pessoa quer levar isso para uma agenda política ideológica partidária. E menos traumático, né? A gente tem que ter cuidado com a criança. Né? Porque ela está numa formação, como eu falei, de personalidade e de caráter. Ela é frágil naquele momento. Exato. Então você pegar uma criança dessa e colocar conflitos na cabeça dessa criança que nem sequer ela conseguiu resolver a brincadeirinha dela de jogar bola. É verdade. Você já quer trazer algo muito complexo que é a sexualidade. E pior, porque tem muito pai pirado, viu, Jardel? Tem muito pai pirado, porque tem muito pai ideológico, muito pai que utiliza seu filho
esses aí, que não chamam nem de pai, né? Pai e mãe, né? Essas pessoas que utilizam seus filhos como balão de ensaio, de pesquisa e laboratório. Não sei o que ele passou pela infância, não sei o que passa na cabeça dele, mas amor não é. Aí pega esse menino ou essa menina e começa a dar hormônio aos 6 anos, a 5 anos. E aí começa a alterar todo um organismo, toda uma estrutura fisiológica e mental dessa criança. Há pouco tempo a gente viu um vídeo de uma menina que, segundo a mãe, se achava menino e botou na cabeça da criança que ela era menino. Imagina. E deu orgulho dando uma carteira de identidade com nome masculino. Imagina. Né? E o que é que acontece isso? Depois de anos você dando hormônio, né, a ponto de você lá com 16, 17 ou 18 anos vai fazer a cirurgia se for o caso, você perdeu um momento muito grande dessa criança se desenvolver por si, da forma natural. Você não coloca de forma natural, você impôs uma situação para essa criança. Transformou, né? Criou você uma mutação transformou, ali. não deixou ela resolver, nem deixou ela, do ponto de vista fisiológico, seguir. Você interrompeu tudo isso por causa da piração da cabeça de pessoas. É verdade. Né? Então isso é uma maldade intrínseca no ser humano. É um absurdo mesmo. Você falando aí, eu lembrei agora recente, foi uma polêmica, você deve ter visto, a Cláudia Raia, que fez com o filho dela, Sim. todo mundo polemizando, que ela pegou o menino, foi um aniversário, alguma coisa, e botou ele vestido de Mulher Maravilha, e tirando foto, e aí a gente olha, muita gente questionando como é que pode um artista, né? Uma mãe, e aí vem, pega o filho e bota de Mulher Maravilha, e a gente vê, como você falou, às vezes por conta de sustentamento de uma pauta, de uma agenda, aí coloca a criança exposta a coisas assim que... E aí são 2 pontos importantes. Um é o que a gente já comentou, né? Você querer alterar ou querer criar um conflito em alguém, em um ser que não consegue ainda resolver os seus conflitos pequenos, como de criança, e você está dando algo muito complexo para ele, né? Ou seja, ele pode se vestir de o que quiser. Claro, dá para ele a fantasia de Hulk, de Spider-Man, de Superman, de Thor, né? Exato, não precisa ser de Mulher Maravilha. E segundo ponto é expor essa criança a nível de internet. Você coloca a imagem dessa criança que você não perguntou se ela está gostando ou não está gostando, como vai ser essa resposta dessa criança no futuro, quando ela se vê quando criança, como sua mãe expôs ele, porque você pode pensar, pô, eu não queria isso. Minha mãe me expôs de uma forma que eu não queria. Mas ela, por narcisismo, ou por ideologia, ou por qualquer outra coisa, ou ter mais seguidor, né, ou querer lacrar, coisas egoísticas dela, expõe seu filho numa rede social na internet. Isso é a maldade intrínseca. Isso não é amor. É verdade. Isso não é amor. Amor é proteção a teu filho. Quanto menos você colocar a imagem de teu filho na rede social, você está protegendo o teu filho. Você está amando o teu filho contra os olhos ruins, malignos que tem no mundo. E ela pega, além de criar um conflito nessa criança, expõe essa criança a comentários, né? Verdade. Porque a gente pode fazer uma leitura aqui muito tranquila, muito técnica, né? Mas tem outras pessoas não, tem outras pessoas que chegam lá e realmente vão agredir. Exatamente. Né? Então, a gente precisa de um mundo onde a gente possa servir, que a gente possa amar, que a gente possa levar um pouco de equilíbrio emocional para as pessoas. E acaba que esse tipo de pauta vem trazendo de uma forma que vai realmente criando um atrito cada vez maior numa situação. Você falando aí, tem gente que usa os nossos valores e princípios conservadores até para querer justificar coisas assim, né? Teve algumas pessoas, não sei, olha aí para você comentar um pouquinho do que você acha disso, é bem polêmico, mas aí tem gente que fala, mas você não prega a liberdade individual, você não prega que o Estado não tem que se meter na vida, as leis não tem que se meter na vida da criança, ela é mãe, ela faz o que ela quiser com o filho dela. E aí eu falo, como é que você vê essa argumentação usada por pessoas progressistas de esquerda que falam, como é que você defende agora, né, ela não poder fazer isso com o filho? Aí eu falei, primeiro tem a questão bíblica na frente, né, e ainda tem outra coisa. Toda liberdade tem tem que vir acompanhada de responsabilidade. Sim, né? sem dúvida. Porque senão vira anarquia, vira o caos, vira o absurdo. Daqui a pouco você vai estar apoiando pedofilia porque você é o pai e a mãe permite. Perfeito. Aí foi isso que eu falei com ele. O que você acha disso? Essa é a tese do aborto, né? Exatamente. Essa é a tese que eles defendem o aborto. Porque ela tem a liberdade de estirar. Mas você perguntou a criança que está no ventre Exato. se ela quer morrer, né? E a mesma coisa, você perguntou para essa criança que ainda está em conflito realmente, se lá no futuro não vai ter uma repercussão para ela não tem hoje capacidade. Então você tem que proteger. Você não pode fazer do seu filho o que você quiser, o palhaço que você quiser, né? De acordo com tua vontade. Não é só a sua liberdade. Você está tendo outro ser humano ali
Que você não perguntou, não sabe o que ele está querendo, não sabe o que ele está na formação do caráter dele. É como você bem disse, pedofilia, então tá, vou expor meu filho lá. Eu já comentei muito sobre a questão da pedofilia, né, com o novo projeto de lei que estão utilizando, a adultização. Não é a criança que entra na rede social e fala, eu quero me prostituir, olha, eu tenho fotos aqui maravilhosas. Exato. Criança de 4, 5, 6 anos não vai fazer isso. Criança de 2 anos que acontece. Imagina. Damares mostrou que tinha criança recém-nascida. Imagina. Que se fazia, que tinha, não vou chamar de pai, mas genitores que tinham e negociavam uma criança recém-nascida, né? Que ela chegou a ter náusea e vômito em conta das imagens que ela viu. Então a Damares já falou isso há muito tempo, não foi Sim, o Felca, o Felca nesse momento aqui. Exato. Tá? Então não é criança, quem faz isso é um adulto. Então já existem leis. Né? O problema do Brasil não é só a formação de leis, é a questão da impunidade. Sim. A gente vê uma série de roubos, roubo do INSS, roubo do idoso, o roubo da mala do Gedel, e aí vai, né? O petrolão, que está acontecendo agora. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Falta punição, falta seriedade. Então não é você controlando uma rede social de criança que você vai combater a pedofilia. Mesmo porque você tem hoje uma coisa chamada Dark Web. Sim. Quem é que vai controlar uma Dark Web? Ninguém controla. Hoje o cara compra drogas, faz prostituição, o que quiser, tráfico numa Dark, tudo, numa Dark Web. Como é que você vai, de certa forma, ter um controle na rede social? Não vai existir o controle. Mas você tem como identificar, sim, pessoas que fazem a pedofilia, que negociam com isso. Isso foi provado naquele filme também, né? A Voz do Silêncio, né? Sim. Então, isso é uma forma que hoje a esquerda faz para controlar as redes sociais e eles não estão nem aí preocupados com a criança. Exatamente. Veja a tese que eu falei do aborto, veja a tese que eu acabei de falar dessas imagens, pegam criança e botam com qualquer roupa, né? Então, eles não estão preocupados com a família. Eles querem pegar o que vão ajudar eles a se perpetuarem no poder ali, eles pintam que defendem aquilo, mas é como você falou, né? Na verdade é só uma máquina, é só uma aparência ali para enganar quem é desavisado, quem não vai a fundo olhar o motivo que está por trás daquela fala, daquele posicionamento, né? E eu acho um grande problema que eu acho que eu não tinha nada com política, né? Não tem política, fui levar nos meus filhos, que eu tenho um filho com deficiência, e aí depois a gente foi vendo o que está acontecendo com o Brasil, né? A questão médica também envolveu os mais médicos, e eu fui empurrado para a política, né? Em relação a isso daí. Mas a dificuldade que a gente vê hoje é a seguinte: muitas pessoas são neutras. Eu discuti com um determinado colega político, né, do centro, né, e que eles comentam, você é muito radical, tal. Eu falei, eu não sou radical, eu tenho posicionamento, raízes diferente. Fortes, raízes fortes, sou raiz forte. Então, eu tenho posicionamento, eu não sou extremista. Então, tem determinadas situações que vocês não se percebem agora, que é a guerra cultural e vocês não entendem. Verdade. E aí fala, mas nós somos moderados, tem certas coisas que somos imparciais, aquela coisa toda. Sim. Eu falei, o grande problema é que essa imparcialidade se transforma em permissividade. E aí por conta disso, não tem problema, isso não tem problema. Vestir uma roupa de uma criança pequena de Mulher Maravilha, não tem problema. Tem problema. Com certeza. Tem problema futuro, claro que tem problema. Falar de Maria Filipa nas escolas, não tem problema. Tem problema, porque ela não existiu. Exatamente. Não há relato dela histórico em nenhum cartório. A esquerda criou isso há 12 anos, como a figura de uma marisqueira negra, que ela sozinha, com algumas marisqueiras, deu uma surra de Cansanção na maior força marítima da época, que era a portuguesa, que é compatível hoje com os CIOs. Naquela época era só Portugal e a Inglaterra. Agora você imagina que mulheres davam surra de Cansanção em oficiais. É brincadeira um negócio desse aí. Isso vai sendo criado, ensinado dentro das escolas, colocado em murais, dizendo que é contra o racismo. Aí coloca figuras, exemplo, tipo Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Beyoncé, Maria Filipa, dizendo, esses são seus heróis. Quando você sair daqui, o que eles falarem é verdade.
Porque todo mundo tá te oprimindo. Porque você é negro, você sofre aqui, vai sofrer a vida toda. Verdade. Essa é a imagem simbólica que se passa nas escolas hoje. Isso eu falei lá em reunião dos vereadores com o prefeito. E é algo que precisa se preocupar com isso. Porque tem resposta lá na frente. Exato. Então hoje, ao invés das escolas ensinarem o amor, pregar que nós todos somos iguais, vamos trabalhar que todos tenham a mesma oportunidade, né? Que você é filho de Deus. Exato. Tudo bem, você não quer ser cristão, quer ter outra religião, mas que você tem igual oportunidade, que você tenha proatividade, né? Corra atrás. Não, ensina o seguinte, você é negro, então você vai ser sofrido o tempo todo. Mas essas pessoas vão te defender. Essas pessoas lá fora vai falar mal de determinadas outras pessoas que têm interesse. Exato. E aí é tomada como verdade. Então, muitos políticos do centro não entendem esse processo daí. Ou até se utilizam desse processo, né, em alguns casos. Você falando isso aí, me veio aqui em mente duas coisas, né? Essa questão da doutrinação que sempre teve, tem, e a importância do posicionamento dos pais, da responsabilidade, né? Até porque você colocou aqui que tem gente que nem deveria ser chamado de pai, porque é genitor, não tem, né? Não teve a educação, o preparo, e aí quando gera também não tem nem como passar aquilo que não recebeu. Né? Então essa responsabilidade, e a gente vê também a falta de certa forma desse planejamento familiar. Hoje não tem políticas públicas, enfim, a gente vê as pessoas aí, principalmente quem mais precisa de educação, de suporte a nível de índice de desenvolvimento humano mesmo, em várias, né, áreas, são que mais criam filhos, que mais geram filhos, né? Sim. E aí a gente vê esse caminho meio que tenebroso aí, né? As pessoas que não têm preparo, procriando. Outra coisa que você falou aí, que eu lembrei aqui, acho que é uma piada, é um conto que o pessoal fala da luta, eu até falei isso com o Raquel aqui, que teve aqui da Bahia, né? A gente falando da luta cósmica, que sempre tem, não é contra corpo, é contra principados e potestades, sim. É guerra espiritual, né? Uhum. Pessoas seguindo a orientação divina e outros seguindo o inimigo de Deus, né? Lúcifer. E aí essa piada, eles chegam e falam que tá um ser humano no muro, não sei se você já deve ter ouvido, né? Um conto. E aí tá Jesus do lado chamando, fazendo a campanha, venha pro meu lado, venha, e o diabo tá do outro lado, e o diabo tá quieto, você falando do centrão que fica em cima do muro. E esse humano tá em cima do muro, Jesus chamando e o diabo não chama, e o humano que tá no muro fala, vem cá, por que você não vai me chamar não? Ele, não preciso chamar não, porque você no muro você já tá do meu lado. Então é um pouco disso, às vezes a pessoa não quer se posicionar, quer ficar em cima do muro, mas isso aí já está sendo cúmplice, já está sendo o Pilatos que lavou as mãos e deixou, faça aí, né? Não vou me envolver não. Então, exige, na verdade, hoje, no mundo que a gente está, com essa polarização, com esse ataque direto, bélico aí aos valores e princípios que nos trouxeram até aqui, saudáveis, né? Conservadores, cristãos, se a gente não se posiciona, a gente acaba sendo cúmplice. Você concorda com essa fala? Ou você acha que ainda tem gente que, inclusive a gente percebe aí no campo político, né? 35% do eleitorado em média vota nulo, ou vota branco, ou se abstém, não vai, né? Porque o ceticismo, a descrença, e falar, sabe de uma, vou lavar as mãos. Isso é um percentual que daria para colocar pessoas melhores no cenário político também. Né? Então, evitando essas atrocidades que a gente vê de ideologias, de leis que estão aí atacando até as crianças, né? Então, o que é que você acha? Você acha que realmente tem como a necessidade, muita influência, não vou me posicionar, Raquel até falou, tem que se posicionar, mas muita gente quer ficar de fora porque, com medo de perder apoio, né, com medo de... É tudo, né, o medo hoje é muito grande, hoje eu acho que já esticou bastante essa corda, né, eu tenho muitos amigos empresários que não falam nada porque é perseguição no seu estabelecimento, é alvará, verdade, é fiscalização. Se o cara fala hoje do PT, no outro dia tá cheio de fiscalização no estabelecimento dele. Então, até isso hoje o cara tá comprometido, né? Na verdade, não é nem hoje, a vida toda foi assim. O cabresto, né? O coronalismo. Foi assim, o mundo todo foi assim, tá? Então, a gente falta hoje, primeiro, eu acho que você falou, educação, conhecimento, liberdade. Então, cada vez mais que você tem um povo sofrido, um povo miserável, um povo que depende do Estado, menos ele tem essa capacidade de crítica e ação. Ele pode até criticar, mas fica calado, né? Então, você tem hoje na Bahia 50% estão abaixo da linha de pobreza. Você tem 20 anos de PT hoje que o grande progresso social é fazer o Vale Gás. Então, quer dizer que em 20 anos o cara não consegue desenvolver nenhum projeto de prosperidade para o seu Estado, para seu país, e brilha com Vale Gás. Aí você tem uma população hoje que fica satisfeita porque vai receber o Vale Gás, né? Aí os políticos de centro, que o interesse tá dentro da política, muitas das vezes falam, opa,
esse caminho aqui do populismo que a gente vai fazer e a gente vai seguir, ó, tá dando certo isso aqui. E aí eles acabam repercutindo a mesma coisa. Então é melhor não criticar, por quê? Porque o povo tá gostando, então eu preciso desse apoio popular, então vamos ser permissivos a isso daí. Quando a direita tem essa situação, a direita ela tem princípios fortes e ela tem normatizações fortes. Então quando você fala, tá errado, você não é tão bem visto, né? Verdade. Você não é tão bem visto. A verdade dói, né? A verdade dói. Então a pessoa, pô, eu vou votar em quem, bicho? Em César? Que tá dizendo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter honra, que a gente tem que seguir uma linha. Pô, o cara tá dificultando minha vida, velho. Eu vou trabalhar, votar no cara. Eu vou votar no amigo do lado aqui que diz que vai me dar vale, que vai me dar relatório pra me afastar, que vai isso, aquilo, outro, entendeu? Então eu acho que a gente tá muito distante da formação de uma unidade de povo de prosperidade. É o que eu falo direto. Nosso grande momento é a mudança de mentalidade. Perfeito. Se a gente conseguir, no momento que o nosso povo, a nossa nação mude a mentalidade de prosperidade, de servir, né, de trabalhar, a gente vai dar a virada na chave. Por enquanto, se a gente depende muito, achar que depende muito do Estado e a gente só apoia pessoas que vai me ajudar com o Estado, realmente é complicado a nossa vida. Verdade. E aí, pegando um pouco do que a gente conversou aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar, é uma opinião pessoal minha, eu acredito que só tem um caminho aí para transformar a mente, porque a gente, enquanto ser humano, para transformar a mente do outro é difícil. Só tem um que transforma, que é Jesus Cristo, né? É a Bíblia. E a importância do cristianismo, para as pessoas se apegarem ao cristianismo, à Bíblia, que é o manual da vida, para enxergar ali as funções de cada um, do pai, da mãe, da família, e princípios e valores de convívio. É tão fácil, né? Se você valer, né? Tudo ali, e as pessoas... E a gente vê o ataque da esquerda, né? Até o Marx lá, né? É o ópio da sociedade, a religião, afastando, colocando ali como desnecessário, porque a verdade dói, as pessoas não querem se submeter ao que está ali, ao que o Criador nos deu para ser e fazer. Porque liberta, né? Porque a Bíblia, que traz a palavra viva, né? Vários livros escritos há mais de 5 mil anos, você vai contar isso aí, bem mais, 5 mil anos, 4.500, 5 mil antes de Cristo. O que acontece? Ele coloca que o nosso único Senhor é Deus. Isso liberta, e mais ninguém. Né? A conexão eu e Deus. E aí a esquerda trabalha da seguinte forma. E aí foi uma coisa escalonada, né? Vou tentar fazer uma sequência rápida aqui. Então a primeira vez que a gente ouve falar de esquerda foi na Revolução Francesa. Exato. Bem claro isso daí. Que foi a revolta do povo contra o absolutismo, aquela coisa toda que a gente viu. A primeira ação deles foi degolar mais de 40 mil pessoas. E entre eles brigaram, né? Então Robespierre era amigo de Danton, super amigo. Danton chegou a falar: Robespierre, pelo amor de Deus, irmão, você tá matando um bocado de gente aqui, 40 mil, até dos nossos, então morre você também. Então Robespierre mandou matar o amigo, Danton. E depois ele foi guilhotinado, né? Nisso daí a luta do povo. Começou com a luta do povo. Do amor e do democrata. Do povo. Né? Aí depois vem, século XIX, o Marx, você falou, 1848, se eu não me engano, tal, Manifesto Comunista, que ele já coloca como o chão da fábrica, é o proletariado, explorado. Então a nossa tendência é o quê? A gente tomar o poder do Estado e acabar com o Estado. É o que Marx fala. Vamos acabar com o Estado, que é a força opressora contra o trabalhador. Então vou ver na comuna. Todo mundo aqui é igual. Você troca a melancia com o microfone, a vaca com o milho e tá todo mundo legal. Só que quando chega a Revolução da Rússia, não, na Revolução da Rússia, 1917, que vem na sequência, e aí o comunismo toma o poder, eles acabam com o Estado? Não, eles fortalecem o Estado e tornam o Estado opressor do povo. Tudo pra si e nada pros outros, né? Então assim, não, é a ditadura do proletariado. Agora que assumimos isso aqui, vamos mostrar como é que funciona. E aí vem Escola de Frankfurt, que já começa a mudar, dizendo o quê? Não é mais o proletariado, agora é a questão da família, a briga da família. Ideologia na mente, né? Da ideologia. Gramsci da mesma forma, e aí vem mudando a forma de trabalhar ao longo dos anos. A esquerda vai mudando esse processo daí, né? Esse processo de transformação, né? Que na verdade eles só querem realmente manter o poder dentro da elite burocrática. Exato.Esse é o grande problema que a esquerda trabalha hoje. Então, ela mente todo o tempo para adquirir o poder, né? Verdade. Eles falam que é o que é mais escola de Marx mesmo, né? A cartilha dele é chamar os outros do que eles são, né? Eles chamam os outros disso, de fascista, daquilo, de racista, e na verdade eles fazem tudo para dividir o povo, porque para dividir, para conquistar fica mais fácil dividindo todo mundo em caixinhas, em grupos, né? Tiram a identidade, a liberdade individual, a pessoa enquanto ser humano, que é o que a Bíblia diz, né?
maior minoria é o indivíduo enquanto ser humano, É. e colocam ali em pequenas E aí, quando a gente chega nesse ponto que eu quero trazer, todos vêm com a seguinte questão: tirar Deus dessa equação. Perfeito. Então, apesar de você ter mudanças que eu falei, o povo toma o poder, depois o proletariado toma o poder, depois mudança da família e tal, todos tiram Deus dessa equação. Por que tiram Deus dessa equação? Quando você está na presença, acredita em Deus e segue a Bíblia, que é a palavra viva, você é liberto, você é livre, porque só existe um Senhor e mais ninguém. No momento que você tira a Deus, você precisa preencher esse espaço. E quem é que o esquerdista faz? Ele coloca o Estado nesse lugar. É o Estado provedor, é o Estado pai, é o Estado que vai dar tudo que você precisa, é o Estado que vai te salvar. E aí você sequestra todo um povo. Então a ideia de você combater Deus vai nesse sentido do poder. Tirar Deus, que te liberta, Que é o seu pai, né? que é o seu pai verdadeiro, e coloca o Estado que eles dominam e fortalece. Então, esse ataque ao cristianismo, ataque a Deus, ataque à família, que é outro também, que é a primeira célula que te protege, não é em vão. Perfeito. É uma estratégia mesmo de poder que é colocado para a elite burocrática de esquerda que permanece no poder todo o tempo. Exato. Que eles querem ficar. Eles não entendem que pode haver, inclusive, alternância, né? Sim. Não, eles querem dominar o tempo tanto. Tanto que na cabeça da democracia é o que eles falam. O que a gente fala é autoritarismo. Porque se for alguma coisa contra eles, é autoritarismo. A democracia não é um sistema de escolha. A democracia é a minha vontade. Ou a vontade deles, né? É a minha vontade. Foi contra a minha vontade... Tá me atacando, né? Tá me atacando. Então, a lógica do ataque a Deus é exatamente essa, a substituição de Deus pelo Estado. Exatamente. Quem fala muito bem isso é Chesterton. Sim. Né, que é um grande filósofo, né, que foi evangélico e depois se tornou católico, um grande católico, e ele traz essa tese. E você falando isso tudo é impressionante, que eu estou estudando nesse trimestre bastante o livro de Êxodo, né? E aí, tudo que você está falando aí, eu vendo aqui na mente como a luta do diabo, de Satanás, usando o ser humano, é para tirar o poder, e acaba sendo idolatria. Você, ao invés de adorar, de servir, de obedecer ao Pai, Deus, você obedece ao Estado, que é formado por ser humano, tradição humana. Sim. E a luta do Êxodo toda é essa, é Deus querendo se mostrar ali pro povo de Israel que estava no Egito, embebido pela cultura, pelo Estado egípcio. Sim. E ainda escravo, e aí como você fala, é escravo, mas vivendo numa zona de conforto, sem conforto nenhum. Isso. E quando Deus liberta, ele não quer passar pelo deserto, pelo sacrifício, pela a lapidação. Tanto que o povo chega para Moisés, não é melhor a gente voltar pro Egito? Né? Que lá a gente pelo menos tinha um pouco de comida. Exato, e a quem tá sofrendo. Então, por mais que Deus... Eu fico imaginando assim, você tá lendo o Êxodo, né? Então, por mais que eu fique imaginando assim, Deus se apresenta, né? Leva todas os sinais, sim, né? As pragas, mostrando sua força, a ponto de um ditador, um autoritário, um faraó que era o poder supremo humano naquela época, dizer, eu não aguento mais, saia daqui, povo de Israel, saia, não aguento mais, saia daqui, eu não aguento mais seu Deus, saiam daqui logo. O povo percebe, fala, meu Deus, que Deus grande é esse que fez com que esse cara que chicoteava todo mundo... O maior exército da época. O maior exército, libere a gente. Vai, abre o Mar Vermelho. Que poder é esse de alguém, de um divino, fazer com que a gente atravesse e mate todo um exército, que apareça o pão maná do céu, do nada, que sai água da rocha. Eu vi tudo isso. Mas assim, olha, eu tô passando dificuldade, não é melhor a gente voltar pra lá não, porque lá tinha pão. Quer dizer, a história do ser humano... Me davam na mão, né? Me davam na mão, apesar de eu ser chicoteado, né? Aqui eu tenho que ir lá no deserto buscar o maná, né? Então você vem da questão da prosperidade, da proatividade, de você ter que fazer, de você ter que acreditar, de você ter a dificuldade... E você vê, mesmo chicoteado, mesmo sofrendo com impostos, mesmo você morando em um local que não tem nenhum tipo de infraestrutura, não tem transporte, não tem educação, não tem nada, mas você tem um vale que está dando uma coisinha ali, uma Bolsa Família que está te apoiando. Então, você vê que a história do homem é a mesma durante a vida toda. Então, nada como a Bíblia, como o grande orientador, o grande guia, a grande palavra viva de Deus, para você ter ali sabedoria, né? Toda uma linha de conduta para você ser uma boa pessoa. Exatamente. Pelo menos você ser uma boa pessoa. Perfeito. Você entendeu? Então... E a gente vê isso aí quando Deus chama ali, né, no Monte Sinai para
jantar com CCA, né? Com os 70 líderes de Israel, com Moisés e tal. E depois, quando eles voltam, que Deus dá tudo, os caras estão ali. Depois de Deus fazer isso tudo que você bem trouxe aqui, a galera vai fazer o bezerro de ouro para adorar ali, né? E idolatra. E depois a nação vem, Deus mesmo assim com a misericórdia vai lá, cria o povo, chama para ser eleito, para ser luz. E aí o povo pede para ter um governante como o Egito tinha, né? Que aí pede para ter o primeiro rei de Israel, que foi Saul, né? Ou seja, Deus queria sempre estar com o povo, mostrando para ele ser autônomo, independente, né? Viver em sociedade com as regras que Deus deu, os estatutos, as leis. Mas o ser humano, a natureza pecaminosa, aí eu falei de guerra espiritual, por isso o Satanás sempre coloca o intuito do ser humano querer se autogovernar. E aí vem o Estado ali, começando a ser feito com o rei Saul, depois veio Davi, Salomão, e aí vem os vários reis. E a gente vê que o ser humano acaba gostando de ser escravo. Infelizmente tem um amigo que fala isso. Rapaz, sabe, o político, a gente tem o governo que o povo merece, né? Porque a maioria escolhe isso. Eu falei, aí não é, velho. Porque tem muita gente que é ignorância. Os maus políticos, tem uma frase que eu gosto muito que fala que o maior inimigo de um político corrupto e incompetente é um povo bem esclarecido, né? E é por isso que a gente vê esse descaso com a educação. Essa falta de preparo das pessoas, porque eles não têm discernimento nenhum para escolher, até na hora de votar, quem é melhor para si, né? Ou seja, quem é que vai melhorar a sociedade, né? Isso é um comportamento humano. A gente vê também, não sei se você já viu o livro, que é o Life, né? Que é a queda do avião, do pessoal do rugby, né? Do futebol americano. Sim, não vi, lá não. no... Sei o fato, mas não li o livro. Não, na Cordilheira dos Andes. Então você tem o avião que cai, tem os sobreviventes dos Andes, teve um filme, né? E um desses sobreviventes é o Roberto, e tem outro também. E eles ficam lá esperando meses e meses e meses, até um que tem a decisão, dois tem a decisão, o Roberto e o Fernando, se eu não me engano, que fala, não, vou ter que sair daqui, vai todo mundo morrer. Gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Só dois da turma que tava lá resolvem sair, porque os outros ficaram dentro da fuzilagem, comendo carne humana, canibalismo, né? Depois aí foram até liberados, né? Não tomaram processo nem nada pela condição. Mas só dois falou não, os outros falaram, não, vou ficar aqui, porque aqui tá quentinho, eu não vou sair daqui. Eu morro, mas morro aqui. Então dois precisaram sair, dois precisaram sofrer no frio, dois caminharam quilômetros para poder chegar em uma área onde o boiadeiro encontrou ele, que levou, e esse mesmo cara chegou e falou, não, eu vou com vocês no helicóptero para encontrar que eu sei onde é que tá. E o cara vai lá e salva o resto. Ou seja, muitas pessoas precisam ser lideradas. Verdade. Né? Então você consegue fazer a estratificação do cara que nasce para ser líder e outro para ser liderado. Então a maioria das pessoas gostam de ser lideradas, gostam de ser guiadas. Né? É mais confortável, na zona de conforto. E às vezes talvez o temperamento, não sei. Então é isso que a gente vê na história da humanidade. Verdade. Quando você tem bons líderes, seu povo prospera. Quando você tem maus líderes, seu povo é explorado. Geme, né? Sofre. Você falando isso aí, lembrei de novo aqui a liderança, né? A importância do pai, inclusive, dentro de casa como líder, né? Como você falou, de provedor, como exemplo de honra, de nobreza, de o cara aí se salvou, mas mesmo o outro querendo ficar lá, o cara volta, como você falou, para ir buscar os outros, né? Então tem gente que... E a sociedade vai destruindo isso tudo. É só o eu, meu umbigo, tudo para os outros nada, é só no egoísmo, né? Só para mim. E a gente vê valores e princípios sendo soterrados, né? A gente vê que José lá no Egito, quando ele foi, né? Quando teve o sonho e vai, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Enquanto ele estava ali, o povo estava de boa. Quando ele morre, o povo começa a perder a identidade, começa a se idolatrar. Chegar uma época que o faraó nem sabia quem era José, nem quem era o Deus de Israel, não sabia nada. Então você vê como a gente vê que muitos líderes, e na política a gente vê muito isso. A pessoa fica com medo de descentralizar, com medo de perder o seu cargo, a sua função, o seu lugar de destaque. E aí não cria discípulos, né? E foi o contrário do que Jesus fez. Às vezes tem gente na empresa, num negócio que faz isso também, e às vezes não entende a necessidade de fazer o pessoal fala, o Renato veio aqui e falou, né? A sucessão, a cadeira sucessória, tanto na família, como no trabalho, como na sociedade, o cidadão, que tipo de cidadão eu tô deixando aqui, né? E aí perpassa por a gente ser exemplo, porque é o exemplo que arrasta, né? Não dá pra gente falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a pessoa tem que... Ontem mesmo tá uma manifestação, teve uma manifestação na Barra. Sim, verdade. Tava com o Jailton, que trabalha com a gente, o motorista da gente, aí falou, vou pagar no mesmo lugar? Sim. Qual é o mesmo lugar? Quando eu comecei a fazer as manifestações, 2012, 13, lá, né? No iniciozinho das coisas, eu sempre vinha andando, desde lá antes do Barravento, até a área da manifestação, eu que organizava, trio, aquela coisa, eu vinha andando, sempre foi assim. Porque eu via o movimento, eu via as pessoas, olhava na cara das pessoas, falava com as pessoas. Mesmo sendo vereador, mesmo tendo outras oportunidades políticas, eu continuo fazendo o mesmo trajeto. Por que isso? Porque é importante que a gente sempre lembre do caminho que a gente fez.
do caminho que a gente traça. Porque muitos acabam esquecendo de onde veio. Verdade, a origem. E aí se perde. Verdade. Esse é um processo. Tanto falando da Bíblia, né? É verdade. Quando Josué chega e ele teve vamos chamar assim, a glória, o privilégio de Deus de conduzir o povo, que Moisés acabou não chegando nisso, né? Ele atravessa o Rio Jordão, ele resgata todo o princípio, né, israelita, da circuncisão. Ele faz questão de colocar, quando passa, as 12 pedras, que são as 12 tribos, mostrando a simbologia naquele momento. Aqui é um novo momento, mas temos um passado. Não acabamos com o passado, não eliminamos pelo contrário, temos que resgatar para saber de onde viemos o tempo todo. Tá? E quando há a conquista de Jericó, eu sempre falo isso, você vê com a Arca da Aliança, ela é seguida pela frente e por trás por homens que carregam. Então, o inimigo, ele vai ver que Deus está presente, mas está vendo que o homem também está junto de Deus na frente e atrás. Perfeito. É Deus protegendo o homem respeitando e protegendo Deus. Aceitando. E isso a gente precisa... aceitando, né? Sim. Então isso a gente precisa sempre resgatar de onde é que a gente veio, pra gente saber como a gente vai chegar lá na frente. Porque não adianta você chegar lá na frente e esquecer todo o seu histórico. Exatamente. Isso foi vazio, foi sem estrutura, foi sem base, foi sem rocha. Exato. Isso a gente não pode aceitar. Perde a identidade, né? E é um princípio, claro, bacana demais você traz isso aí, porque a gente vê que faz a diferença total do conservadorismo, que preserva os valores, adapta, melhora, otimiza, mas ele não apaga o passado, né? É diferente da esquerda que quer fazer a rebelião, a destruição, destruir para construir outro. Desconstrução, rapaz, eu tenho medo quando o cara fala, vamos desconstruir isso aí, meu rapaz, isso chega a me dar um frio. O conservador, ele pega aquilo e lapida e melhora, né? O do esquerdista, ele quer destruir. A gente tem grandes filósofos, eu estava conversando isso em off, né? Grandes filósofos no mundo, Edmund Burke, Kirk, e aí você vai pensar em vários outros aí, né? Até no Brasil, Olavo de Carvalho, que é um cara sensacional e tudo. Mas para a gente avançar em termos de prosperidade aqui no país, não adianta a gente falar filosofia para o grande povo que tem dificuldade de comer, tem dificuldade de ter suas atividades. Não adianta, cara. Então na comunidade, em vários lugares, você tem que levar os princípios cristãos. Porque na palavra você tem tudo isso. É uma escola. Né? É uma escola. Você tem um sacerdote de casa, que é o pai, que é o cara que vai dar a guia, né? Que vai orientar. Você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, você tem a disciplina, né? Você tem o dever de servir, né? Em Deus, a fé, a esperança. Então você tem tudo ali. Então se a gente consegue levar a palavra de Cristo para a comunidade, para os lugares mais distantes, e uma palavra forte, a gente consegue mostrar que o povo é conservador, que o povo quer ter sua família, que o povo quer acreditar, né? Tem uma religião, vamos falar assim de forma mais aberta, né? Tem uma religião, pagar seu boleto, né? Criar seu filho de forma honesta. Se sentir produtivo, né? Se sentir produtivo, né? Então, isso a gente consegue resgatar dentro do conhecimento, dentro da percepção do ser humano, né? Que a gente tem, que ele sim é conservador. Então, a gente precisa só ter uma forma de estratégia de chegar, que eu acho que a gente precisa lapidar um pouco mais isso. Deixar mais acessível, né, para as pessoas entenderem, né? Quando você fala disso aí, me vem na Bíblia, que a Bíblia fala que são os frutos do Espírito, né? Quando a pessoa permite tudo isso, desenvolve amabilidade, bondade, benignidade, respeito, domínio próprio, que é o que falta muito hoje no ser humano. Sim. Então a gente vê ali que são 9 frutos que a pessoa acaba sendo, digamos assim, são promessas que Deus dá. Muita gente pega o decálogo e acha que são ordens, mas a gente vê que a Bíblia diz que são promessas, né? Uhum. Então, são coisas que Deus vai desenvolver na gente, no nosso caráter, quando a gente coloca Ele como pai da gente, né? Sim. Como o grande responsável pela nossa vida aqui. Falando de paternidade também, puxando um pouco mais pro seu lado pessoal, você planejou ser pai? Como é que foi isso? Como é que foi essa questão da paternidade em sua vida aí? Porque eu, quando comecei, eu falava, não preciso, eu acho que eu não vou ser, o mundo tá muito doido, eu não vou ser, não. Mas aí veio uma filhinha, eu tenho uma filhinha de 4 anos, foi abençoado por Deus e disse que depois que a gente vira pai é que a gente sabe o que é amar de verdade, né? Como é que foi essa questão? Na verdade, a gente acha que controla tudo e não controla nada. Verdade, ainda tem isso. Né? A gente acha que a vida da gente controla tudo, mas a gente não controla absolutamente nada. Né? A gente só controla, eu esqueci até o nome desse, não me lembro o nome, que a gente só controla até a ponta da nossa mão, né? Eu esqueci que é um filósofo que fala isso. Mas é exatamente isso. Nasceu meu filho, que eu amo, que é Felipe, que é autista, né? Tem síndrome de Angelman.
Não programei o nascimento dele, né? Foi uma bênção de Deus, aconteceu, eu tava Igual a mim, então. tava como residente no hospital do Roberto Santos. Eu tinha uma programação, na verdade, para estudar na Espanha. Eu tava querendo me programar para estudar lá, fazer residência lá. Mas como na época, né, a mãe de meus filhos, né, minha ex-mulher, ela engravidou, a gente acabou ficando junto, né? Sim. E aí nasceu o Felipe, depois nasceu o Luiz também, uma menina especial, tem síndrome de Wolff na doença rara, então tenho 2 filhos com deficiência. Desafio Então nada grande aí disso pra foi, paternidade, nada disso foi programado, né? Sim. Então Deus quis dessa Isso é forma, mas foi uma bênção. Eu Sim. costumo falar que meus filhos, eles não falam, né? Luiz fala muito pouco, né? Tem deficiência intelectual, o Lipe não fala nada, é a verbal completo. Mas eles acabam me ensinando muito mais do que muita gente que fala muita bobagem, né? Imagino. Mostra que a gente é pequeno, que a gente tem que respeitar todas as pessoas, as diferenças, né? Que Deus é sempre muito maior que a gente. E eles sempre estão felizes, sempre estão alegres. Então são crianças assim, crianças, né? 25 Sim. anos e tem 18 anos. Caramba, Mas pra gente é criança sempre, papai e mãe sempre é criança, né? Verdade. Então são felizes, se divertem e tal. E a maior felicidade minha foi quando o meu bispo, né, falou: César, não se preocupe, porque eles já são salvos, Amém. né, pela misericórdia de Deus. Então a gente fica muito tranquilo, né? Depois que a gente começa a conhecer a palavra, começa a ter. E aí a importância de uma liderança religiosa. Sim. Uma boa liderança religiosa que te guie, que te oriente, que é meu bispo Divani, né? Então ele é uma bênção na minha vida, da minha família também. Então a gente fica muito mais tranquilo, né? Sim. Hoje a gente não tem muito receio do que pode vir no futuro, porque sabe que Deus sempre provê o melhor pra gente, né? Mas não foi esperado, não foi nada. Depois eu constituí uma família hoje, que estou minha esposa, a Ana, e vieram os filhos, né? Que hoje são meus filhos também. Então hoje somos 6, na verdade. 2 das agregadas, 2 netinhos aí que estavam com a gente curtindo. Que bom. E é uma família muito unida, né? A gente todo mundo trabalha junto, todo mundo curte junto. Bacana. E se respeita, né? Então, eu acho que esses são os valores mais importantes que tem que trazer. E dentro disso, não é só falar, né, Jardel? Eu acho que é ação. Perfeito. Exemplo, o que eu posso fazer mais por eles é a minha ação. O meu trabalho, a minha forma de conviver com as pessoas, de agir com as pessoas, de postura. Eu acho que isso ensina muito mais do que você ficar só falando, faça isso, faça aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque palavras vão, né? Sim. Mas ações eu acho que elas arrastam mesmo. Ela vê, poxa, César realmente ele cumpre o que ele fala. Sim, tá? Verdade. Eu acho que isso é importante. Bacana demais, velho. E é bom porque as pessoas às vezes acham, é médico, é vereador, é político, e acham que a pessoa não é um ser humano comum, um cidadão comum, tem suas dificuldades, tem seus desafios, suas lutas, e olha sempre com positivismo pra tudo, né? Porque a Bíblia fala que a gente vai ter aflição, vamos ter dificuldade nesse mundo, tribulação, mas é pra gente ter bom ânimo, né? Tentar tirar o lado bom daquilo que Deus foi desígnio dele, a gente vai tentando aprender o que é que ele quer nos ensinar, né? E quando eu também não foi planejado, mas quando veio, eu falei, caramba... Não foi planejado por você, né? É verdade, por Deus, é verdade. E aí, a gente fala, Júnior também, Joás, né? Ele fala, rapaz, eu tô mais mole, tô chorando por tudo, não sei o quê. Não, a gente fica. É impressionante como a gente muda. Cara, é engraçado isso, rapaz. Olha, rapaz, Joás tá aqui. No hospital, quando era líder da vascular, me chamava, eu pegava criança... Eu pegava tudo. Criança pequena, passava cateter aí, não sei o que, papapá. Depois que você tem filho, meu irmão, e ainda seu filho ainda é com deficiência, eu já não tô operando mais criança, só quando não tem jeito mesmo, aí me chama eu vou lá. Mas você fica mole. Você fica mole. Imagina. Coração derretido. Eu também choro por tudo. E não tenho vergonha de falar isso não, cara. Sim. Não tenho vergonha de jeito nenhum, entendeu? Porque eu sei minha fortaleza. Eu sei onde Deus me fortalece. Tá? Eu sei. Então... Pra mim é tranquilo, demérito zero. Porque é aquela coisa, quem paga minhas contas sou eu, né? Quem sabe onde aperta meu calo sou eu. Quem sabe a dificuldade de família sou eu, não é ninguém. Então ninguém vai querer me dar moralzinha de jeito nenhum. O único que pode dar é homem lá em cima. E esse quando aperta, derruba e quebra a gente mesmo. Verdade. Né? O vaso quebra legal, ele pisa legal, mói, mas ele tem todo o direito de fazer isso, né?
E aí, o intuito dele, ele faz, quando ele faz isso é porque ele quer salvar a todos, Ele né? quer salvar. Quer salvar. Às vezes ele permite que o ruim aconteça porque é a forma que a gente tá tão distante que só assim pra gente dar atenção e se achegar, né? Exatamente. E é tão bom quando você compreende isso, né? E descansa nele. É muito bom. É uma muito paz bom. que supera qualquer entendimento humano, né? Sem dúvida nenhuma. Então a gente... eu tava falando aqui também, minha esposa, o exemplo que eu falei dela, né? É mulher, é mãe, e assim eu falo que saindo da mãe já é assim, é o sentimento de mãe, né? Imagina a gente que não pariu, não carregou, não gerou aqui, mas aí tem esse sentimento, eu fico imaginando como é na mente da mulher, Sim. né? A importância desse elo, desse vínculo com o filho, né? E Deus chega e fala e compara o amor dele como pai, ele coloca lá, né? Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho aí que ainda amamenta, eu jamais esquecerei de você. Então imagina como o amor de Deus, ele é exemplar e está sempre em busca da gente, independente das dificuldades, né? Dos obstáculos. E as pessoas não pegam esse tipo de pai como exemplo de paternidade para seguir e fazer. Porque ele diz que ele é santo, ele busca o que é correto, do ponto de vista espiritual, ele é justo, e a justiça exige punição, e a gente está vendo essas loucuras de pais que, né, hoje qualquer coisa não pode às vezes nem disciplinar, porque aí já tem processo, já tem isso, já tem aquela coisa toda da falta de disciplina, do ser conivente com tudo. Então Deus traz na Bíblia essa questão de ser justo, de trazer a correção, né, disciplinar, e a verdade, que também é outra coisa que tem sido atacada, né, que não existe uma verdade, que tudo é relativo. Então a gente vê que a paternidade de Deus traz esses 4 atributos, dentre muitos outros, mas que é a santidade, a busca pelo correto espiritualmente falando, a justiça, e a gente vê essa injustiça no Brasil, a justiça do homem não existe, a justiça é Deus, e as pessoas só vão ter se estiver conectado com Ele, a gente vê as pessoas sem temer a Deus, sem se conectar com Deus e querendo ser os nossos líderes, né? Nas 3 cortes que a gente tem, tanto no executivo, como no legislativo e como no judiciário. E a gente entende por que a gente está tão, né, em tempos sombrios como a gente está passando aqui no Brasil. Eu acho que existe uma deturpação muito grande, né? Assim, pensamento meu, tá? Hoje, a maioria dos pais querem ser amigos. E função do pai não é ser amigo. Ele pode ter uma relação de amigo, pode então, jogar uma bola, vamos pinar uma raia, né? Similar a um amigo. Perfeito. Mas não é a posição de amigo, que é outra coisa, é a posição de pai. A posição de pai ou de mãe é guiar. E você guiar é uma coisa mais rígida, né? Porque se você não guia, é flexível. Mas se você guia, dá um norte, ela é rígida. Tem que ser daquela forma. É disciplina, né? É uma orientação mais profunda. É o não. Exato. Tá errado. É dessa forma. Então, o amor, ele vem com o tempo. Perfeito. Depois que você vê que aquilo foi o cuidado. O amor vem com o cuidado do pai e da mãe. Verdade. E não para se sentir ali como aceito. E hoje os pais e mães estão como aceito. Oh, você gosta de mamãe, você gosta de papai. Não, beijinho aqui, papai. Oh. Aí se o menino fala aqui, não, ai meu Deus, aí pronto, cai o mundo. Porque depressão, pais e mães sem maturidade nenhuma. Pais e mães sem maturidade. Não sabe o papel dele importante que tem dentro de uma família. Verdade. Que é orientação e guia. E a guia, ela é rígida, ela não é flexível. Então, eu acho que acaba que o mundo vai sofrendo com isso daí. Desculpe. Vai sofrendo com esse tipo de situação. Perfeito. Aí a gente vai falar da questão trans. Sim. É uma loucura que eu vi há pouco tempo. Inclusive com o Ministério Público dando razão. Imagine. Vou chamar de casal, de certa forma. Mulher trans, ou seja, homem que se sente mulher. E homem trans, que é a mulher que se sente homem. É um casal biologicamente falando, mas... Trocado, né? Trocado o chip, né? A loucura trocado. Que tal. Aí a mulher que se sente homem engravidou do homem que se sente mulher. Aí eu fico pensando como foi essa relação. Como foi? Porque não tem outra forma. Exatamente. Senão se a forma natural. Exatamente. Né? Então houve uma relação natural. Com o sistema reprodutor masculino e feminino. Não é? Um e do outro. Que não se aceita. Que não se aceita. E aí engravidou. E aí a mulher, o homem que se sente mulher, pediu na justiça o afastamento por gestante. E o Ministério da Público deu. Mas você não era homem? Então, pois é, e aí o Ministério Público deu. Então a gente vê como está uma aplicação, inclusive, das instituições que já foram doutrinadas. É verdade. Então você vê hoje o que eu te falei do Estado, fortalecimento do Estado, com influência ideológica dentro do Estado, enfraquecendo a própria sociedade, onde deveria defender a sociedade.
Então acha isso normal. E a gente começa a normalizar isso. É o tanto faz. Perfeito. Pô, César, que besteira. Perfeito. Bobagem, é da família dele. Vai impactar Não. em que isso aí? Vai impactar em quê? Vai impactar numa criança que está num cenário desse Totalmente conflituoso. Conflituoso. E as próprias decisões institucionais, como você falou, já mostra que está confuso, que às vezes é totalmente incoerente. Eu vi isso aí na pauta dos esportes, que tá até nessa briga geral. Aí Sim. a nadadora que era trans, a mulher que se dizia homem, mas ela não vai competir com os homens. Ela quer nadar, ela é mulher que se sente homem. É um homem trans, né? Sim. Mas ela quer nadar no meio das mulheres. E deixam. Os comitês deixam, mas ela não diz que é homem. Para umas coisas ela quer ser homem, mas na hora de competir, por que ela não quer competir com os homens, já que ela se sente homem? Pois é. Porque ela sabe que biologicamente ela não vai ter chance nenhuma. É muito conveniente também muitas coisas, né? Então, e esse tipo de conflito que a gente está tendo na sociedade hoje é muito permissiva hoje a sociedade, entendeu? E tá tudo muito pirado. Eu não sei onde pode chegar esse tipo de situação. Aí falando aí do ponto de vista meu, né? Lendo da Bíblia a gente vai vendo que o ser humano, Renatão, teve aqui, Renato e falou isso, é cíclico, a sociedade vai chegando num caos tão grande. Pendular, né? E aí aconteceu isso lá em Noé, com o dilúvio, que a sociedade chegou e Deus falou, não, me arrependi de ter feito o ser humano. Mas achou graça em Noé, né? Era homem justo, bom, andava com Deus, e aí Deus pega a sua infinita graça e misericórdia, mesmo a gente não merecendo, ele vai lá e se resgata, né? A criação que ele criou, a obra-prima da criação lá no Éden, a imagem e semelhança dele, né? E aí depois vem o homem, se perde de novo, aí Torre de Babel, vai distorção, aquela coisa toda, Sodoma e Gomorra. Ele vai lá e destrói de novo. E a gente está vivendo novamente um período assim, das pessoas fazendo atrocidades, perdendo a sua identidade, a troco de nada, só para se satisfazer, né? A gente, aquelas coisas dos terrianos, você deve ter visto aí também, se dizendo que é animal, que é gato, que é cachorro, né? Enfim. Vamos lá, assim, eu já vou falar como médico, aí vai virar polêmica esse negócio aí. Isso é distúrbio psiquiátrico, irmão. Exatamente. Entendeu? É distúrbio psiquiátrico. Veja bem, quando você tem anorexia nervosa, é a pessoa que se sente magra quando ela não tá magra. É um distúrbio de pensamento, distúrbio de percepção. Ela tá se achando magra, gorda, mas tá muito magra, não come mais nada. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque essa pessoa que se acha que é cachorro, ou é comediante, que quer ganhar seguidor, ou tem um distúrbio psiquiátrico. Só que hoje nós estamos normalizando o distúrbio psiquiátrico. Exato. Você tá me entendendo? Então ele tá normalizando. Como se fosse normal, padrão. A esquerda vem muito disso, né? Tem um desfile chamado Desfile do Louco, né? Que é Orgulho Louco, Desfile do Orgulho Louco. Quem é que tem orgulho em ser louco? Me fale uma coisa desse tipo. Total, o louco não tem nem a percepção que ele é louco, muitas das vezes. Ele acha que tá na plena sanidade mental e não tá. Verdade. E vai expandindo. Esse negócio do bebê reborn, desculpa me interromper, você vê que é a mesma coisa, né? Levando um bebê, um boneco pra ir pro médico, levando pro médico. Então a gente tá vivendo uma sociedade muito permissiva. Se você comentar, ai meu Deus, é isso, aquilo, tá? Você é cancelado. Então, meu amigo, eu não tô nem preocupado com isso. Eu tô preocupado em dizer qual tipo de sociedade que a gente vai querer daqui pra frente. Qual sociedade que meu filho vai viver. Brabo, viu, meu amigo? Você tá entendendo? E você falou uma outra coisa, e é polêmico mesmo, o pessoal não gosta. Eu conversando com amigos, né, que tem o comportamento, decidiu ser homossexual, mas a gente fala, eles querem destruir a questão do padrão, da verdade, aí passa pela a necessidade de a gente estipular realmente o conceito, o padrão, e eles querem quebrar o padrão, o que é normal, né? De mostrar, olha, a natureza, biologicamente, existe o padrão, existe o correto. Então, se você decide usar o seu livre-arbítrio e fazer uma coisa que é diferente, que é fora do padrão, é anormal. Mas eles acham isso pejorativo, você dizer que é um comportamento anormal. Biblicamente. Exato. Eles aí confundem, já chamam você de homofóbico. Não estou dizendo, eu aceito, respeito, né? Mas eu não vou colocar isso como padrão, como correto. Né? Sim. E aí se confunde muito essa questão do respeitar com o ser cúmplice e aceitar no sentido de defender. É isso que a esquerda acaba querendo, né? Impor e que desça a goela abaixo. Então eu respeito, você faz o que quiser com a sua vida. Claro, lógico. Agora aceite as consequências desse seu comportamento fora do padrão. Sim. Né? Então as pessoas aí já chamam, já vê os estereótipos, as roupagens aqui colocam quando você acaba se posicionando de uma maneira mais conservadora, mais cristã. E aí já é de propósito, para colocar, inferiorizar e dizer que a gente é fascista, é racista, é tudo. Eu tenho vários amigos que são homossexuais, vários amigos. Né? Vários. E aí, só que muitos são assim, não, eu tenho minha opção sexual, e depois vou falar sobre a opção, que isso foi uma polêmica, opção sexual. Mas por saber minha opção sexual, eu não quero ter filho, eu quero viver com meu parceiro, com minha parceira, vou ver minha vida e tal. Normal, legal. Aceitou as consequências dessa decisão. Aceitou, acabou. O problema é que as pessoas
querem optar por determinadas situações e querem ter outras situações. Exato. E aí eu acho que isso é muito complexo, esse tipo de entendimento. É aquele casal de homem que quer ter um filho e começa a criar o filho com o pensamento e com as ideias dele. E você começa a criar conflito também. Ah, César, é melhor ter aí o amor de dois homens do que estar... sem pai, sem mãe. Sem pai, sem mãe. Então começa a ter essa discussão, mas assim, como está sendo criada essa criança? Vários estudos mostrando, inclusive, que tem maior número de abusos, maior número de agressões, entendeu? Isso também tem que ser mostrado, isso também tem que ser. Mas existe aquela coisa, não, a gente não pode fazer isso. Por que eu falei da questão da opção? Uma vez eu fui entrevistado, quando fui candidato a prefeito de Salvador, e engraçado que o pessoal fala, César é o vereador mais corajoso que tem em Bahia, porque a gente vai falando, cara, assim, minha vida... Eu dependo do meu trabalho, eu tô como um político, eu quero o melhor para minha sociedade. Perfeito. Algumas pessoas não concordam comigo, faz parte da democracia, outras concordam e a gente vai tocando a vida. Tá? Agora eu não vou poder moldar a minha vida de acordo com interesses políticos. Perfeito. Vou falar isso porque vai ser legal para falar, não tô preocupado com isso. Aí eu falei sobre a opção sexual. Aí um determinado repórter de uma grande rede aqui falou, isso queria corrigir o candidato, que não é opção sexual, é orientação sexual. Aí eu falei, eu gostaria de corrigir o senhor, porque não pode ser nunca ser orientação sexual. Porque orientação vem da palavra oriente, onde se usava antigamente em direção ao oriente. E quem se direciona precisa de um guia, ou de uma bússola, ou de um mapa, ou de alguém dizendo que é aquele caminho. E eu acredito que quando uma pessoa escolhe ser homossexual, não é alguém que diga para onde é que ela vai, nem uma normativa, nem uma bússola. É opção, é coisa subjetiva, é dela. Exato. Rapaz, o cara ficou sem graça. Quebrou as pernas, E é o que eles querem, na verdade, que seja orientação, né? Que alguém esteja aqui, eles estão moldando para orientar desde criança. Não pode ser orientação, porque a orientação precisa que alguém diga, ou alguma coisa diga o caminho. Imponha o caminho. E você foi jogo duro, então, tem que ser opção, então na cabeça deles é isso mesmo. Alguém tá colocando aquela posição. E na minha não, tem que ser algo subjetivo, tem que ser escolha tua. Exato. E não alguém dizendo que você tem que ser. E arcar com as consequências do que você tá escolhendo, claro, né? Porque isso é liberdade. Exato. Eu faço o que eu quero e não o que alguém tá mandando eu fazer. As pessoas querem só os direitos e os deveres nada, né? A sociedade tá assim, né? A não se aceita como vê o mundo e quer impor que os outros aceitem o que ela acha que é. É uma viagem, a sociedade hoje tá muito doida, né? Então a gente vê aí a dificuldade desse E é difícil você criar seus filhos, viu? Nesse mundo. É muito complicado. Porque você... Chegou até uma vez, eu fiz uma audiência pública no meu primeiro mandato sobre a Política Nacional de Combate às Drogas. Tá? Eu tenho até alguns projetos que eu estou fazendo em relação a isso. Bacana. E aí eu trouxe o pessoal do Ministério, na época, da Saúde para cá, que estava implementando. Aí foi a galera... Foram alguns psicólogos, mas a galera de esquerda. Levaram pacientes não medicados, pra você ter uma ideia. Caramba, na audiência pública. E eu tava comandando a audiência pública, né? E eles começaram a gritar palavras de ordem, dando as costas, jogando bolinha de papel. E eu pegando o microfone, falei, ó, essa é uma grande oportunidade que vocês têm de falar contra a política nacional contra as drogas, tá? Ou contra a saúde mental, aquela coisa toda. Sim. E aí eles não falavam. Falei, ó, o microfone tá aqui, falam. E não sei o que, bababá, não sei o que. Dava as costas gritando e não deixava a pessoa falar. E os próprios psicólogos tal, de esquerda, né? Que foram. Levavam uma Kombi, pra você ter ideia. Aí eu falei, o microfone tá aqui, vocês têm uma oportunidade. Não tem argumento, não. Vocês não querem? Vocês não querem falar fascista, aquela coisa toda? Por favor, ao comando da Polícia Militar, leva todo mundo. Na mesma hora. Eu sou assim. Mas pode levar todo mundo no comando. Deu oportunidade antes. Pode levar todo mundo. Pode levar. Se quiser prender, prenda. Se não quiser prender, não me interessa. Mas tira todo mundo aqui. Fascista, vou ficar lá fora pra pegar você. Aquela coisa toda. Não tem problema, não. Ó, eu vou ligar pra pizza. Liguei pra pizza. Todo mundo comeu pizza. Depois, não sei quanto, a gente foi embora. E eles não estavam mais. Então, esse é o tipo de pessoas que não querem o debate. É verdade. E aí, uma dessas professoras era a professora da minha filha, que minha filha é psicóloga. Caramba. Aí chegou na aula lá, depois falou, não acredite nas coisas que seu pai fala não, viu? Imagine. Porque seu pai é isso, aquilo todo. Imagine. Aí ele me colocou como um cara patriarcal, não sei o que, blá, blá, blá. Construir a sua imagem com a filha, imagine. Aí você pega, dá a oportunidade deles entrarem no debate, de argumentar, mas não querem, eles querem agredir. Tá? Tem um autor, não lembro o nome, é um livro que até o professor Leandro Quadros, né, que ele tem um canal
é pastor, e ele fala, é a mente esquerdista. Eu esqueci, é um livro vermelho assim, e o cara é médico também, psiquiatra, e ele mostra com fatos e evidências científicas e estudos, amostras que foram feitas com milhares e milhares de pessoas que têm distúrbio, como você bem falou aqui. É o médico, falando de saúde. A decisão, o comportamento acaba sendo distúrbio psiquiátrico mesmo. Até a decisão de, às vezes, a gente mostrar fatos, evidências, argumentos, dá oportunidade, a pessoa não entende que ela poderia defender, ela não entende que ela tá errada. Mesmo estando, ela quer que aquilo seja correto. Cara, é um chip. Uma vez fui discutir com um esquerdista. É um chip. Eu falei, rapaz, você liga seu chip aí, você repete, você vomita de vômito, né? Vômito é a saída, né? Sim. Então você fica vomitando aqui, ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de conexão com nada. E ao mesmo tempo, quando eu falo, você tá no seu iPhone lendo no seu iPhone. Você não paga pra ouvir como eu tô pagando pra te ouvir. E a gente discute isso aqui. Ou seja, eles ligam um chip ali e não pagam pra analisar. E aproveitar, o nosso tempo já está chegando, mas é bom a conversa, passa rápido, coisa boa conversando, né? Mas aproveitar para te parabenizar, velho, e dizer que é bom ter demais pessoas assim, cidadãos comuns, gente que representa a gente na política, e que não é político de profissão, de carreira, porque a gente vê que você é um guerreiro, é um pai de família, é trabalhador, é médico, é empresário, tá fazendo o seu corre, e muita gente até critica isso, a gente tava conversando ali, né? Os políticos de carreira que vivem da política, se perpetuando no poder e não faz o que deveria ser feito. E as pessoas que são poucas, infelizmente, como você, que são minorias, que trabalham, está na política ali dando a sua contribuição, se expondo para defender valores, princípios, não deixar o caos tomar conta, né? Mas ainda tem o seu dia a dia, o seu trabalho, tá fazendo o seu corre, né? Diferente de outros que estão ali, vivem disso, né? E esquecem de produzir, de dar exemplo, de deixar o seu legado. Então, muito obrigado aí. Por ser que venham mais políticos assim, né? Não, eu que agradeço, mas é isso aí, é cansativo. Não vou mentir pra você não, que é cansativo. Então, conversando com a Ana... meu amigo, não é fácil não. Você dá conta de tudo. Antes de vir pra cá, eu tava numa reunião lá da empresa, essa coisa toda, tal. Trabalho como médico, continuo trabalhando, porque é o que me dá independência também, né? É meu trabalho como médico. E é difícil. Imagino, meu irmão. É difícil. Isso você manter, assim, né? É a sua independência, né? A sua liberdade de poder falar, essa coisa toda. O pessoal fala de rabo preso com ninguém, né? O rabo preso com ninguém, exatamente isso. Mas que é difícil. A gente ainda é criticado. Deu uma entrevista numa rádio aqui da Bahia. E aí o cara ligou pra mim. Você não tem vergonha, não? De ser vereador, ganhar bem, ainda trabalhar como médico? Imagina. Trabalhador... Distorce, né? Como meu irmão, você quer que eu faça o quê? Quer que eu entre em esquema? Entendeu? Porque as minhas contas é o que pago. Entendeu? Ninguém tem essa questão de entrar na semana do outro pra saber quanto é que eu ganho e se eu tô ganhando bem ou mal. Que depende de mim, meu irmão. Cada uma, né? E a função do legislador que tá ali fazendo a atuação de muitos que estão ali, às vezes, todo dia e não faz nada que realmente impacte a sociedade, com projetos, com fiscalização. Então a gente vê, as pessoas não têm critérios para mensurar a produtividade de político nenhum, né? Não tem. Então... Não tem. E a baixa participação do povo, isso chama atenção. Cara, o povo não participa. Não participa. E é impressionante. Eu fui chefe de um determinado hospital, o Jorge também trabalhou, que no início do hospital tinha várias especialidades. Tinha oftalmologia, otorrino, tinha neuro, tinha vascular e tal. Aí começou, aí tirava oftalmo, aí o povo não reclamou. Aí tirava otorrino, o povo não reclamou. Aí tirou o neuro de plantão. Aí tirou o vascular de plantão, botou não sei o quê. Vai tirando o estado e ninguém reclama. E acha que é isso mesmo, entendeu? Tá dando assim, glória a Deus que tá atendendo aqui uma ou duas especialidades. Então a gente não sabe verdadeiramente os nossos direitos. A gente não sabe lutar, não sabe na Câmara, na Assembleia, né? Gritar ali, ter postura, posicionamento sobre aquilo ali, não tem, né? Então é uma dificuldade que tem. É por isso que muitos políticos fazem o que fazem, né? É verdade. Atropelam as coisas e vai. Passa pela participação mesmo, né? Tem que estar junto. É como a gente falou ali no bastidor. A galera às vezes quer ficar só na rede social, só assistindo coisa até de pauta nacional, nessa polarização maior, e esquece que tudo começa na cidade, no município, no bairro, né? De estar buscando pelo que é certo ali, acompanhando as sessões na Câmara Legislativa. E infelizmente a participação é muito em si, pô, não tem, né? E aproveitando pra gente finalizar, César, mais uma vez agradecendo, e tenta, se você puder, deixa um recado pra essa galera aí,
para pais que já são pais e que a gente está vendo que não está sendo fácil educar, criar hoje, com tanto ataque aí, tanta distração, a questão do trabalho, essa cultura workaholic também da galera só trabalhar, às vezes não tem tempo e deixa filho com tela, deixa filho com, né? E às vezes, hoje rapaz, isso aí é complicado, é às muito vezes difícil. quer compensar com presentes, com dinheiro, com ida, né? Quer compensar a ausência por conta do trabalho, né? Cada um tem a sua, como Gabriel Vitoroli veio aqui também e falou, né? Cada um escolhe. Gabriel é meu amigo, gente boa. Amigão, gente boa. Ele falou, ó, Jardel, cada um escolhe o que quer, mas ele tem que saber que ele vai ter uma consequência daquela ação ali, o E pai, Priscila, né? que é a esposa de Gabriel, exato. fez uma escolha, né? Priscila, Exato. ela super bem posicionada em política, né? Bem votada pelo Novo, mas ela optou, eu liguei pra ela um tempo atrás, falei, Pri, vai sair candidata, tal, não sei. Ela, não, tô com meus filhos, quero me dedicar, tal. Me decepcionei muito com a questão da política, a dificuldade que tem as coisas todas, tal. Então, são pessoas que fazem escolha. No caso dela, ela optou, né, por cuidar da família, cuidar do lar, essa coisa toda. Perfeito. E isso aí tem grandes méritos também. Perfeito. Grandes tem que méritos ter coragem, também. né? Pô, meu irmão, tem que ter muita coragem nisso aí. Né? Você abrir mão de uma carreira política, né, promissora, que eu acho que ela tem, né? Ela ainda tem muito capital político, mas para cuidar da família. Eu acho isso aí também muito merecedor que ela tem fazendo isso aí. Perfeito. Então é isso, meu amigão. Se puder mandar um recado pra essa galera que é pai, ou pra quem quer ser pai, né? O que é que você orientaria aí nesse mundo que tá hoje? Não tenha, não. Tenha, apertando você nesse finalzinho aí. Tenha. É muito bom ser pai. Agora, o mais importante sempre é servir. Servir a Deus, servir aos seus irmãos. Quando você ajuda, quando você serve, você não está fazendo isso para ter um retorno de alguém aqui. Nunca pense em fazer algo, ajudar para alguém e falar, meu Deus, ele não fez isso por mim. Eu fiquei frustrado. Não, porque o homem lá em cima, olha, esse sim tá te vigiando todo o tempo. É para ele que você tem que fazer. E se você quer ser pai, seja pai. Não queira ser o amiguinho do seu filho. Mostre como deve ser, oriente, discipline, guie, diga não, diga qual o caminho mais correto. Às vezes é o mais difícil, mas é o mais correto, que ele vai ser um grande homem ou uma grande mulher também. Essa questão de ser amiguinho vai apenas deturpar todo e trazer conflito para seu filho, seja ele menino, seja ele menina. E não tenha medo também de falar não. Quem tem sua família é você, meu amigo. Opiniões vão vir e vão embora, mas você que vai criar teu filho, tá? Não fique ouvindo muito o vizinho, o parente, não, porque esses aí também muitas vezes não ajudam, não. É verdade. Show de bola, amigo. Mais uma vez, obrigado, viu, César? É uma honra Eu estar que aqui. agradeço. Você falando aí, me lembrei aqui, para antes de finalizar e pedir pra galera curtir, do que a Bíblia fala lá dos remanescentes, que a gente está aqui para um objetivo. A Bíblia fala quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. A gente está aqui para servir a Deus e mostrar ao universo que Ele é o nosso Criador, Redentor e Salvador, e que um dia Ele vai voltar através do seu Filho para nos buscar. E Ele fala que Ele vai buscar o pecador, mas aquele pecador que se arrepende, que confessa e que quer aceitar o amor dele, né? E Ele fala que são os remanescentes. E aí você chama o Pai para ser isso, um remanescente de valores, de princípios, que obedeçam ao que Deus quer. E a Bíblia fala que são os que guardam os estatutos, as orientações, né, os mandamentos, e que tenham testemunho de Jesus. Que fale de Jesus, que pregue desse amor, que se resume em dois, né? Eu estava falando com o José Joás aqui, Júnior, meu primo, a gente está estudando a Bíblia sempre, conversando, e ele fala que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Sem dúvida. Tem até uma passagem, você citando isso, né? Aí me força a falar que Jesus cura o filho do centurião, se eu não me engano, né? E ele não era cristão, né? Mas sua fé eu não encontrei no meu povo de Israel. Exatamente. Ou seja, Deus, ele está de olho em todo mundo. Ele pode te salvar também. Verdade. Não é somente aquele que segue, porque muitas vezes que pega a Bíblia e vai para a igreja e tal, não tem uma fé tão grande como muitos que seguem o princípio de Deus, até mesmo sem saber. Como Jesus falou, né? Sepulcros caiados, né? Só por fora que é cristão, mas dentro... entendeu? Então é isso. A gente fala, seja bom, né? Sirva, seja um pai correto, ou uma mãe correta. A gente fala muito pai, né? No sentido do pai, uma mãe correta, porque Deus está olhando. Beleza. Pessoal, é isso. Mais uma vez agradecendo aqui ao César Leite. Raiz, homem, pai de família, vereador, né? Pessoa que está contribuindo, médico e trazendo aqui legados, deixando legados. O intuito do nosso canal é esse, ajudar você a ter um discernimento maior de tudo, olhar algumas coisas por outro ângulo, que infelizmente no nosso país a gente foi doutrinado até nas escolas desde cedo com coisas que vão, às vezes, totalmente contrária ao que nos trouxeram até aqui enquanto sociedade saudável. E a gente precisa resgatar, fincar a bandeira forte, se posicionar para não deixar esses valores e princípios tão importantes que nos trouxeram até aqui serem extintos, porque senão a gente não sabe onde é que a gente vai parar, tá bom? Então,
Aguardo vocês no próximo episódio. Curta, comente, compartilhe aqui. Um forte abraço, sucesso. Fique com Deus.